E mais uma vez temos governos tentando proibir ou regulamentar fortemente o uso da criptografia. Dessa vez é o Reino Unido que está tentando passar um projeto de lei chamado Online Safety Bill, em português, Lei de Segurança Online, que pode abrir brechas para controlar a privacidade e a liberdade. E imagine só quais são as principais desculpas do governo para poder ter uma legislação assim. É claro, proteger as crianças e deter os terroristas no mundo digital. A maioria dos governos que são contra a criptografia de ponta a ponta geralmente usam dessas justificativas para tentar avançar em sua própria agenda e desqualificar seus opositores com argumentos bem bobos, como por exemplo, olha, se você não é a favor dessa regulamentação, então quer dizer que você não quer proteger as crianças, ou então você é a favor do terrorismo e você não quer combatê-lo. Na prática, esse projeto dá poder à Ofcom, que é uma agência reguladora de comunicações britânica, bem parecida com a Anatel aqui no Brasil, para demandar que as empresas de tecnologia monitorem e façam varreduras proativas das mensagens e dos conteúdos nas suas plataformas em busca de conteúdos de abuso sexual infantil, abreviado por CISAM, e terrorismo. Só para fazer isso, os aplicativos que oferecem criptografia teriam que projetá-la de forma que permita que os proprietários da própria plataforma, ou até mesmo de terceiros como a própria polícia, possa descriptografar os conteúdos e as mensagens. Na prática, eles querem, na verdade, que a criptografia nos aplicativos possa até mesmo existir. Até mesmo a criptografia de ponta a ponta, tá? Mas desde que eles possam ter acesso a essa criptografia. Ou seja, se a polícia tiver um mandado ou suspeitar que foi cometido algum crime, a empresa tem o dever de descriptografar esses dados ou até mesmo entregar as chaves de criptografia para a polícia. E aqui claramente temos um ataque à privacidade. E essa é uma das táticas mais comuns que vemos hoje em dia para tentar se livrar da criptografia e justificar o monitoramento constante e o controle. Lá em 2021, a Apple anunciou uma implementação de um sistema de varredura para busca e análise desses materiais e comentamos aqui no canal, vou deixar aqui no card. Mas ela acabou voltando atrás. Agora também temos a mesma desculpa sendo usada agora por um governo que já declarou que, abre aspas, as mudanças tecnológicas não devem ser implementadas de forma que possam diminuir a segurança pública, fecha aspas. Ou seja, uma pessoa não deve ter o controle sobre a sua privacidade e sobre as suas comunicações, porque na opinião deles, isso pode diminuir a segurança dos cidadãos, das outras pessoas. E a forma como os responsáveis por essa legislação, como eles estão ali apresentando esse projeto, também não é a melhor. O que vem sendo dito é que essa proposta é uma continuação das leis que já existem, só que para o mundo digital, o que infelizmente não é verdade, tá? Sabemos que praticamente em todo o mundo é necessário que exista um processo e que um juiz emita um mandado para a quebra de sigilo de comunicações e para que a polícia possa apreender dispositivos e fazer revistas. Mas o que está sendo sugerido aqui é que exista um backdoor nas comunicações, permitindo que o Estado, através das forças policiais, possam interceptar e analisar as comunicações só com a suspeita de um crime. Não vai ser mais necessário nem mesmo um mandado. Só que a implementação técnica disso pode não só permitir que o Estado tenha acesso às comunicações de todo mundo, mas também coloca ele ainda mais na mira dos próprios cybercriminosos. Isso porque vazamentos de dados, problemas e falhas de segurança tendem a acontecer o tempo todo. Mas quando abrimos uma brecha como essa, de uma organização ter esse tipo de poder, pode ter certeza que haverão tentativas de abusos, principalmente pelos cybercriminosos. Essa lei, caso aprovada, vale para todas as empresas de tecnologia que estão lá no Reino Unido, desde aquelas que possuem criptografia de ponta a ponta, como o Signal, Element, Session, até outras que possuam somente a criptografia TLS, como por exemplo o Instagram e o Facebook. Imagine só que a chave para descriptografar os dados de grandes plataformas como Signal, Instagram, caem nas mãos agora de cybercriminosos. É inimaginável o dano que isso pode causar para a população. Uma outra coisa que impressiona negativamente
é o total desconhecimento dos próprios legisladores sobre o funcionamento da tecnologia. Primeiro que não é só escrever uma lei em um papel e tudo se resolveu. Não existe, primeiramente, um só tipo de criptografia. As empresas podem usar bibliotecas e técnicas de criptografia em seus aplicativos completamente diferentes. Eles aqui desconsideram que ao fazer com que cada empresa tenha que criar um backdoor, ou de acordo com o nome técnico aqui, uma forma de permitir o escaneamento de conteúdos, não só exige um esforço e investimento gigantesco, mas também não resolve o problema de fato, e ainda mais agrava ainda mais o risco de espionagem, abuso e invasão de privacidade. Tornar a criptografia ilegal ou tentar impor regulamentações sobre ela simplesmente não é efetivo. Por exemplo, assim que essa lei for aprovada, isso vai fazer com que os aplicativos que não querem criar brechas em sua criptografia saiam imediatamente do país, e aqueles que ficarem e implementarem esses backdoors também não vão ser utilizados pelos cybercriminosos. É simples. Eu realmente não sei um mundo ou, sei lá, uma possibilidade que esse tipo de regulamentação seria efetiva. Mas beleza, vamos considerar que isso seja aprovado. E aí, Pio, e agora? O que pode acontecer? Olha, a maior parte das bibliotecas de criptografia que usamos aí todos os dias nos aplicativos são baseadas em softwares e algoritmos livres e de código aberto. Então, mesmo que isso ainda não tenha sido aprovado, pode ter certeza que já tem muita gente hoje olhando atentamente para cada novo commit. Então, principalmente para os protocolos de criptografia conhecidos aí e usados em larga escala, eu acho muito difícil que alguém, sei lá, ligado ao governo do Reino Unido, coloque lá um backdoor no código diretamente no GitHub e passe despercebido. E se isso acontecer, com certeza vão existir forks sem esses backdoors. Hoje, por exemplo, já temos forks independentes de coisas como kernel Linux, protocolos de criptografia e diversas outras coisas por diversos outros motivos, seja por filosofia ou por implementar em outro tipo de tecnologia ou outra linguagem de programação e assim por diante. Então, não seria uma coisa de outro mundo imaginar que caso um backdoor seja implementado em um código que é open source, que forks com a versão anterior daquele código sejam feitos, né, e mantenham ali aquele código seguro. Falando sobre apps e empresas, a maioria dos que são pró-privacidade e usam criptografia de ponta a ponta já sinalizaram que são contra esse projeto de lei e que não vão aceitar esse tipo de invasão à privacidade das pessoas. Aplicativos como, por exemplo, o Signal já avisaram que não terão mais seus serviços no Reino Unido caso essa lei seja aprovada. Tanto é que representantes do Signal, Session, Element, Trema, Wire e WhatsApp também assinaram e enviaram uma carta em conjunto ao governo do Reino Unido, se posicionando contra e solicitando que eles repensassem imediatamente a aprovação desse projeto. Mas mesmo assim, mesmo que seja aprovado e esses apps saiam do país, e sei lá, em um caso muito catastrófico, onde o governo do Reino Unido, por exemplo, tente fazer algo similar ao que o governo do Irã faz, que é censurar a internet, bloquear aplicativos das lojas de aplicativos, bloquear VPN, Tor e diversas outras coisas para impedir que as pessoas contornem a censura, ainda assim não vai ser efetivo. Isso porque sempre vão surgir pontes, maneiras alternativas e aplicativos que vão fazer com que essa censura seja contornada. E também vão existir comunidades, assim como o Privacy Map, que levarão, conhecimento para essas pessoas que estão em países que sofrem de censura para contorná-la e se obter privacidade e liberdade. Mas a pergunta que fica para o governo do Reino Unido é a seguinte: será que é preciso colocar em xeque a segurança de todas as comunicações do país para combater esses crimes graves? Será que essa é realmente a melhor opção? Eu tenho certeza que não. Mas, Pio, caso aprovado, como isso pode afetar o Brasil? Olha, isso pode afetar a gente principalmente de duas formas. Primeiro que as empresas, principalmente aqui Big Techs, podem padronizar seus aplicativos para todo mundo e começar a escanear os conteúdos independente do país dos usuários. E uma segunda coisa que pode acontecer é uma possível pressão por uma legislação similar aqui no Brasil. Se outros países implementarem leis similares, pode haver uma pressão para que o Brasil faça o mesmo em nome da tal cooperação internacional e do combate a crimes
transnacionais, ou seja, crimes que ocorrem em diferentes países. Eu vejo que sim, existem essas possibilidades, mas as considero mínimas. Mas a minha pergunta fica para você. O que você acha de tudo isso? Antes de você ir e sair desse vídeo, deixa a sua opinião aqui nos comentários e bora continuar conversando sobre essa lei horrenda que o governo do Reino Unido está tentando passar. Beleza? A gente se vê em um próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e até mais.